gente teve aqui a Bicicletada, que desenvolveu uma série de atividades. Tem a Associação de Ciclomobilidade, né? Isso. Então, me fala um pouco sobre as atividades que já foram desenvolvidas, as conquistas, os desafios, para quem está diretamente atuando na luta mesmo por mobilidade aqui na cidade. Bom, a Bicicletada ela iniciou aqui em Maceió no ano 2008, né? Um grupo de pessoas se reuniu e decidiu dar início à Bicicletada. Ela já existia em outras cidades brasileiras. É um movimento que propõe, né, o resgate dos espaços públicos, não apenas pela bicicleta, mas dos modais ativos, né? Da circulação de pedestres, de skates, patins, bicicletas, né? E para as longas distâncias, a utilização do transporte coletivo, que seria a forma mais econômica, mais racional de se utilizar o espaço público. Os conjuntos Minha Casa Minha Vida, que foram construídos agora recentemente, né, são sempre construídos nas áreas periféricas da cidade, né? Em Rio Largo, né, já fora de Maceió, na periferia de Maceió. Né? Por que essas pessoas que foram, né, por que esses conjuntos Minha Casa Minha Vida, por que essas pessoas que moram ali, elas não poderiam morar na área central da cidade, né? Por que com tantos terrenos vazios ainda que a gente tem dentro da cidade, né, na cidade de Maceió, por que essas pessoas não poderiam morar ali? É porque o que dita a regra de ocupação da cidade ainda é a lógica da especulação imobiliária. Apesar da gente ter o Estatuto da Cidade, né, ter o plano diretor que não incorporou os instrumentos do Estatuto da Cidade para combater a especulação imobiliária, né, esses terrenos continuam servindo para especulação, enquanto que os mais pobres têm que morar em localidades cada vez mais distantes, né? Sem uma mobilidade adequada para conseguir ir até os seus trabalhos e se deslocarem. Né? Exato. E em outros países, você tem até uma cota de... Quando você vai construir um edifício residencial, vamos dizer, eu vou construir um edifício residencial na Ponta Verde, né? Se fosse em outro país, eu teria que destinar uma cota de apartamentos daquele edifício para habitação social, né? Para que as pessoas não tivessem que morar em localidades tão distantes, né? Mas isso é algo que é impensável aqui no Brasil, né? A gente nem conseguiu ainda combater a especulação dos terrenos, né? Imagina, né, conseguir trazer pessoas de classes sociais diferentes para morar em bairros, né, no mesmo bairro, né? Se a pessoa diz assim, poxa, eu moro, né, lá no Eustáquio Gomes, né, e trabalho no centro, e para eu ir de bicicleta é inviável, a gente sabe que é inviável. Para uma distância como essa, o recomendável é o transporte coletivo. Mas antes de dizer que o transporte coletivo é o recomendável, tem que se pensar por que essa pessoa mora tão distante, né? Por que ela está morando tão distante do local de trabalho dela, né? Mas a gente vê justamente o poder público atuando em benefício dos carros, né? É construindo viadutos. Você vê que as obras que são prometidas pelas atuais gestões, tanto da Prefeitura como do Governo do Estado, são viadutos, né? O viaduto da Polícia Rodoviária Federal e um viaduto que a Prefeitura pretende fazer na região da Cambona, ali do Bom Parto, né? E essa duplicação da rodovia L101 Norte, né? A duplicação da L101 Sul, então são sempre obras para dar mais espaço para o automóvel, para caber mais espaço, para caber mais carros na cidade, para que as pessoas comprem mais carros, né? E abandonem o transporte coletivo. A gente vem acompanhando o número de passageiros do transporte coletivo, ele vem acontecendo um decréscimo do número de passageiros do transporte coletivo. A fatia da pizza está, né, diminuindo no transporte coletivo e está aumentando em outras. Então, onde seria? Né? No automóvel, né, as pessoas que conseguem uma maior renda compram um carro, mesmo que seja usado, né, com muitos anos de uso, e as pessoas estão se deslocando a pé também. Né? As pessoas se deslocam grandes distâncias a pé porque não têm condições de pagar o transporte coletivo, porque a tarifa aumenta, né? A gente trata o transporte coletivo ainda como uma mercadoria, ele é um serviço público, está garantido na Constituição como um serviço público, mas ele não é oferecido para a sociedade como um serviço público, como a saúde pública, né, como a educação pública. Você vai matricular seu filho na escola, vai no posto de saúde tomar uma injeção, você não paga por isso. Mas por que você paga para usar o transporte público? Né? Então ele não é público, é um transporte privado, né, operado por empresas privadas que cobram do cidadão para utilizar aquele serviço. Por que as pessoas não estão percebendo que tem menos gente andando de ônibus? É porque eles diminuem o número de pessoas e eles diminuem a frota. Diminui, né? A frota, exatamente. Quando você tem um transporte coletivo, isso é, quando você tem um transporte coletivo, né, essa era uma das discussões lá de 2013, né, da tarifa zero. Quando você tem um transporte coletivo que ele é estruturado, né, que ele é pago só por quem utiliza, que ele é tratado como uma mercadoria, se você aumenta a demanda, se você aumenta a oferta de serviços, se você aumenta a quantidade de ônibus disponíveis para a população, se eu tenho menos passageiros usando o transporte coletivo e eu quero ter uma frequência maior do transporte coletivo, em vez de ter de 10 em 10 minutos, eu quero ter de 5 em 5, eu vou ter um custo maior. Se eu trato o transporte coletivo como mercadoria, o que isso vai acarretar? Um aumento da tarifa. Então, aquelas poucas pessoas que ainda usam o transporte coletivo vão ter que pagar mais caro.
Então, a discussão da tarifa zero é justamente essa. Não remunerar as empresas que prestam serviço de transporte coletivo apenas pelos cidadãos que utilizam, por aqueles usuários, né? Não pode ser a regra de mercado, né? Se tem mais passageiros, eu coloco mais ônibus. Se tem menos, eu coloco menos, né? E aí a sociedade fica desistida. Aí, às vezes, bairros como Ipioca, por exemplo, são muito mal assistidos de transporte coletivo, porque é uma demanda pequena. Quando a gente fala em mobilidade, a gente, né, aí a prefeitura, né, construiu a faixa azul, a faixa exclusiva para o transporte, não é exclusiva, né, a faixa para o transporte coletivo, que alguns motoristas também usam, né, veículos oficiais, os táxis, os veículos que vão virar à direita. Mas quando ela constrói a faixa azul, ela está, né, buscando favorecer o transporte coletivo. Quando constrói ciclovias, ciclofaixas, está beneficiando, né, o uso da bicicleta. A gente tem que ter a oferta de infraestrutura, das ciclovias, das ciclofaixas, tem que ter uma divisão do espaço viário, mas a gente precisa também ter uma cidade compacta. E isso, o cidadão precisa participar dessas discussões, né? A gente vê o cidadão, né, vislumbrado que vai dizer, o litoral norte está expandindo, né, a gente vai ter edifícios de luxo lá no litoral norte, né? Então ele vê isso como você falou, né, como se fosse a ideia de progresso, né? A cidade está progredindo, está expandindo para o litoral norte, todos aqueles edifícios lá, mas ele não está percebendo o custo que vai ter para a cidade, para os cidadãos como um todo, dessa expansão horizontal da cidade. Queria que tu fizesse um diagnóstico sobre como é que está a situação dos ciclistas aqui na cidade hoje. Olha, infelizmente, assim, eu digo assim que a bicicleta ela resolve muito a minha vida, assim, eu faço tudo com muita praticidade, né? Eu consigo ir a vários lugares, resolver várias coisas, né, rapidamente na cidade com a bicicleta, muito mais prático do que quando eu tinha carro. Eu tive carro do ano 2000 até o ano 2015. Em 2015 eu decidi não ter mais carro, porque o meu carro ficava parado na garagem. E aí usar a bicicleta na maioria dos meus deslocamentos, e em alguns deslocamentos eu uso transporte coletivo, às vezes eu uso táxi, às vezes eu uso Uber, né? Eu fazer uma mesclada, às vezes eu vou a pé mesmo quando a distância é pequena, e eu acho muito prático usar a bicicleta em Maceió, mas eu sempre vejo as pessoas dizendo assim, como eu gostaria de usar a bicicleta, mas eu tenho medo de andar na cidade de bicicleta porque os motoristas são muito violentos, né? E, infelizmente, eu tenho que concordar que uma parte dos motoristas são mesmo muito violentos, principalmente os táxis e os ônibus, né? Os motoristas de táxi e os motoristas de ônibus, né? A faixa azul mesmo que a prefeitura criou, ela determinou que ali seria para ônibus, né? Através de decreto, de lei, para os ônibus e para os táxis. E colocou umas placas dizendo que as bicicletas devem usar naquele espaço também. Mas os taxistas e os motoristas de ônibus, eles não aceitam que a bicicleta use aquele espaço. Eles querem que a bicicleta ande junto à sarjeta, para ele passar descumprindo o artigo 201 do Código de Trânsito, que diz que o veículo motorizado tem que passar 1,5 metro de distância da bicicleta. E se a bicicleta ficar junto à sarjeta e o veículo não sair da faixa azul para ultrapassar, ele está descumprindo o artigo 201. Então, eu ando ocupando o meio da faixa azul, né? Então, geralmente eu ando ocupando o meio da faixa para mostrar que o meu espaço é aquele ali. Se o motorista quer me passar, ele tem que mudar de faixa, tem que sair daquela faixa e me ultrapassar como se eu fosse um carro, como se eu fosse um caminhão, um ônibus que está usando ali, né? Se eu fosse um caminhão que estivesse andando ali devagar na frente dele, o que ele faria? Simplesmente liga a seta, muda de faixa, ultrapassa e volta para aquela faixa de novo. Mas eles são bastante agressivos, eles ficam buzinando atrás, né? Eles, depois que fazem a ultrapassagem, eles jogam o veículo para cima da bicicleta, né? Então, uma pessoa eu já pedalo pelo menos há mais de 10 anos aqui em Maceió, para todos os lugares da cidade. Então, eu já tenho uma certa experiência para lidar com esse tipo de pessoas, né? Essas pessoas agressivas. Mas uma pessoa que quer começar agora a pedalar, né, e vê uma agressividade dessa, uma hostilidade dessa de um motorista, ele desiste, né? Então, se você não oferece a ciclovia, a ciclofaixa, né, para que essas pessoas que não têm muita experiência no trânsito, que elas se sintam seguras, as pessoas não vão utilizar a bicicleta. Os cidadãos, eles precisam participar mais, né, se envolver mais, né, e é o que eu espero agora para 2018, é isso, né? A gente está agora iniciando o ano, eu espero que, né, a bicicletada desse ano completaria 10 anos aqui em Maceió, a gente começou em 2008, então ela completaria 10 anos. Então, né, se a gente não vai completar 10 anos, porque passou esse ato aí, esse período sem a bicicletada, mas que seria interessante que as pessoas que querem usar a bicicleta, não só os que já usam, mas os que querem usar a bicicleta, né, se envolvessem e se juntassem mesmo e participassem e cobrassem isso do poder público, né? Cobrassem essas melhorias para o uso da bicicleta do poder público. Porque se não há cobrança, né, se a sociedade se cala, ela está dizendo que ela está satisfeita com tudo que está aí.